Olá pessoal, eu sou Adão Eglisson e você está no canal O Empreendedor. Se você é um empresário e deseja melhorar os resultados da tua empresa, ou se iniciou como empresário há pouco tempo e quer chegar lá, ou ainda se deseja iniciar um empreendimento, você está no canal certo. Esse canal é para você. Aqui trataremos de questões estratégicas e que impactam diretamente os resultados das empresas, tais como cenário socioeconômico, planejamento estratégico, resultado, liderança, defasagem de caixa, enfim, tudo aquilo que, se não for bem gerido, coloca empresas em risco, podendo inclusive levá-las ao fechamento. Este é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que pretendo fazer, então me permita fazer uma breve apresentação. Eu sou economista, sou especialista em planejamento e gestão estratégica, orçamentária, financeira e controladoria. O meu propósito na criação desse canal é ajudar você e tua empresa a alcançar os seus objetivos e a perenidade. E vamos ao vídeo. Eu trouxe uma estatística muito rápida, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência e assistam o vídeo até o final, porque esses números eles realmente chamam a atenção. Eu vou ser breve para que a gente entre direto no tema principal do assunto. Segundo o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, no Brasil, 20% do PIB e 60% dos empregos formais provêm das atividades empreendedoras. Isso é um excelente sinal. Dentre os empreendedores dos países que fazem parte do BRICS, o Brasil é o grande ranqueado, com 34% dos empreendimentos, seguido da China com 26% e os demais detêm 40%. Por outro lado, o governo federal afirma que a cada minuto 4 empresas fecham no Brasil. Esse é um número que alarma. E por quê? 80% dessas empresas morrem antes do primeiro ano de vida e 20% morrem antes de completar 5 anos. Então, um dos meus propósitos é fazer com que essa estatística seja revertida. O que eu puder fazer, eu vou estar fazendo junto com vocês para ajudá-los nesse sentido de não fazerem parte dessa estatística. E o Sebrae afirma que as causas são falta de planejamento, falta de gestão, falta de capital de giro e fatores externos. Então essas questões, elas também são impactadas por fatores externos. Mas agora, quando fala de falta de planejamento, é uma fraqueza da empresa, falta de gestão também é uma fraqueza da empresa, falta de capital de giro é um pouco de cenário externo e um pouco de gestão do capital de giro. Então, essas coisas podem e devem ser trabalhadas antes que o pior ocorra. Então, o que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é pensar como empresário. O empresário ele tem uma forma de pensar mais de médio e longo prazo, focado na melhoria contínua, focado na inovação, focado na gestão eficiente. Eu sugiro que você use, nesse contexto, a filosofia de Benin. Adeque, pense, comece a trabalhar a sua mentalidade dentro dessa filosofia. Por quê? A filosofia de Benin é a filosofia do empreendedor, é a filosofia do homem de sucesso. Essa filosofia é baseada em 14 princípios estruturados exatamente sobre esses 3 fundamentos, esses três pilares: melhoria contínua, inovação e gestão eficiente. Dentro do pilar melhoria contínua, eu trouxe aqui um exemplo, o princípio número 1. Ele fala o seguinte: as empresas devem manter um objetivo claro e focado no futuro, priorizando o desenvolvimento contínuo dos seus processos, produtos e serviços. A visão de longo prazo é fundamental para manter a empresa no caminho certo. Então veja que a gente sabe que muitos empresários eles são operacionais, mas Demin logo aqui no primeiro princípio, muito alinhado com essa melhoria contínua, ele traz a visão de médio e longo prazo, né? Você precisa trabalhar com foco no futuro. Estando com a visão de médio e longo prazo, a consequência disso é um processo de melhoria contínua para que ele possa alcançar os seus objetivos. Dentro do pilar inovação, eu trago aqui o princípio número 2. Adote uma nova filosofia, que ele simboliza, de uma certa forma, o contexto de inovação. Diz o seguinte: as empresas precisam abandonar antigas mentalidades e abraçar um novo padrão de excelência. A qualidade não pode ser apenas uma meta, mas sim parte da cultura da empresa. Então, quando você trabalha com foco em meta, você começa a desenvolver a cultura da inovação. Quando você define metas, você necessariamente precisa inovar. Inovar em atitude, inovar em processos, inovar em tecnologia.
A inovação ela é parte do processo de definição e alcance de objetivos. Com relação à gestão eficiente, eu trago aqui o 14º princípio como exemplo, que é a ação para realizar a transformação. O aprendizado contínuo é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Ao investir na educação, a empresa prepara seus funcionários para enfrentar novos desafios e aumentar sua capacidade de contribuição. Então, esse princípio, né, ele está muito alicerçado aí pela gestão eficiente, que diz o seguinte: é importante você investir nos seus funcionários, desenvolver um senso crítico neles, para que eles, a partir do momento que eles estão observando, estão na rotina, eles mesmos conseguem propor melhorias de processos, melhorias de sistemas, para que a empresa desenvolva e pratique uma gestão eficiente. Esses são exemplos, mas eu sugiro que vocês busquem o conhecimento em relação à filosofia de DNI no sentido mais amplo. Eu sugiro aqui para você o livro Saia da Crise, do Deming. É um livro que muitos podem achar caro, né? Eu particularmente acho que ele, pelo conteúdo, ele vale o quanto se paga. Fica disponível também o e-book nas descrições abaixo, e fiquem à vontade para adquirir o livro e ou o e-book, que é uma leitura bem mais acessível, e ele cita exatamente esses 14 princípios de Deming e como você pode aplicar ele na sua empresa, tá bem? Segunda questão que você precisa fazer é pratique o planejamento e a gestão estratégica. Praticar o planejamento e a gestão é super necessário para a sobrevivência da empresa. Se isso não for feito, fatalmente, em um dado momento, você vai ter um problema com a concorrência, vai ter um problema de estagnação da sua produção, vai ter um problema de falta de demanda, e isso pode gerar um risco muito grande para o seu negócio. E aí você vai ter que apagar incêndio. Então, faça o exercício a priori, faça um bom trabalho de planejamento e faça uma gestão desse planejamento, porque também só o planejamento não vai te ajudar, não. Você precisa planejar e gerir esse planejamento estratégico. Nesse sentido, eu trago aqui uma metodologia 3R, ela é fundamentada nos 3 resultados. Então, todo o planejamento ele precisa ter como indicadores de controle 3 resultados: produtividade, lucratividade e rentabilidade. Então, para além de todos os outros indicadores de RH, os próprios indicadores de venda, margem, você precisa ter esses 3 indicadores muito no seu radar: produtividade, lucratividade e rentabilidade. Por quê? São indicadores que eles vão te dar muita segurança para você ter o pé no chão para falar: minha empresa está dando um ótimo resultado ou não. Se você analisar só um desses 3, você corre um risco muito grande de focar num ponto e ter muitos problemas nos outros indicadores. Produtividade é o quê? É a capacidade de produzir produtos e serviços que atendam a uma demanda social com a qualidade esperada dentro de um determinado tempo. Está relacionada com a qualificação de pessoas, inovação tecnológica, automação de processos e com o ambiente de produção. Então, pessoal, sobre produtividade, veja que é citada aqui uma demanda social. Então, a produtividade está relacionada com o papel institucional da empresa. A empresa existe para atender uma demanda social, e essa demanda social sendo atendida, ela precisa que seja bem trabalhada para que você atenda bem, com qualidade e dentro dos prazos, logicamente, para atender bem o seu cliente, mas sem comprometimento dos custos, né? E daí a gente fala dos outros indicadores. Quando fala de lucratividade, a lucratividade é a medida de eficiência que relaciona o lucro líquido ao faturamento. É observada na DRE, demonstrativo dos resultados do exercício, que é composta de contas e indicadores correlatos, como margem, impostos indiretos, aqui no Brasil é assim, custos e despesas. Esse indicador de lucratividade é o que normalmente é percebido pelas empresas. Então, é uma referência muito forte. Dispensa até comentários, né? O que chama muita atenção é que, se você não tem a DRE, você precisa desenvolver a DRE. A DRE é uma condição sine qua non para que você alcance o sucesso da sua empresa. Rentabilidade, que é um outro indicador, esse, por vezes, ele passa totalmente desapercebido nas empresas, mas ele é extremamente importante. É a medida de eficiência
que relaciona o lucro líquido com os investimentos da empresa. Está relacionado com as contas patrimoniais e indicadores correlatos, como ativo, caixa, necessidade de capital de giro, liquidez, custo médio ponderado de capital e outros, tá? Então, esse indicador, diferente da lucratividade, que é um indicador, ele é momentâneo, porque o DRE, vou voltar rapidinho aqui, o DRE, ele apura o resultado em um determinado período. Normalmente, é um ano aqui no Brasil. No Brasil, os resultados são apurados anualmente, mas pode ser medidos gerencialmente mensal, trimestral, semestral, inclusive. Tá certo? Já, então, a lucratividade tem essa conotação. Já a rentabilidade denota mais um cenário mais amplo, ela é um cenário da saúde institucional da sua empresa. E ele não pode ser negligenciado. Corre o risco, inclusive, de a empresa ter lucro e não ter rentabilidade. Imagina, correr risco de insolvência porque não tem rentabilidade. Isso acontece muitas vezes quando você tem uma defasagem muito grande no fluxo de caixa. E aí você começa a ter uma NCG muito alta, enfim. Não é o caso de entrar aqui agora, só estou falando da atenção que devem ser dadas a esses três indicadores. Finalizando, para fazer a coisa certa, você precisa conhecer o estágio de produção em que sua empresa está operando. Imagina que você tenha iniciado uma padaria. Essa padaria tem uma estrutura de máquinas e tem uma estrutura de pessoas. Você tem um padeiro, você tem as máquinas que compõem a sua padaria e você tem assistentes que atendem esse padeiro. E você tem uma pessoa que vende, por exemplo. Então você tem essa estrutura de entrega. No primeiro momento que você monta essa padaria, você tem um aumento das vendas. As pessoas estão começando a saber que existe esse ponto de venda e elas começam a procurar a sua produção. Então, a sua produção ela tende a subir no primeiro momento. E aí as suas vendas, logicamente, acompanham a produção. Então, você tem produção crescente a taxas crescentes. Não é? Então, a produção do início, ela cresce no primeiro momento a 10%, por exemplo, no segundo ela cresce a 12%, no terceiro a 15%. Em algum momento, as pessoas da região já começam a saber que a sua padaria está ali e elas continuam participando da compra na sua padaria, porém, cada vez menos pessoas novas começam a comprar na sua padaria. E aí, quando isso acontece, a taxa de crescimento de novos clientes reduz, e aí começa você ter crescimento, sim, na produção, mas a taxas decrescentes. Então, eram 15, vai para 12, vai para 10, e aí chega um ponto que aquele grupo de pessoas daquela região já compram na sua padaria e dificilmente você vai ter um novo cliente ali. Quando isso acontece, você entra no estágio 3. Então, do estágio 2 até o estágio 3 é o estágio ideal de produção. Sua padaria ela vai ter um sucesso muito grande operando nesse estágio de produção, entendendo que seus custos e as suas despesas sejam adequadas. Né? O problema é o que acontece depois desse fluxo. Normalmente, o investidor ele fala o seguinte: poxa, minha padaria está crescendo num ritmo muito forte, isso é muito bom. E ele acredita realmente que ele vai manter essa taxa de crescimento. E aí corre o risco de, num determinado momento, as coisas começarem a degringolar, as despesas estão colocadas para uma taxa de crescimento alta e, na verdade, ela está, em termos de receita, ela estagnou nesse ponto 3 aqui. E dali para frente a produtividade corre o risco de cair. E nesse sentido, se nada for feito, você entra no estágio 4 e pode chegar ao 5, que é o encerramento das atividades, tá certo? Uma pausa para pedir a vocês para se inscreverem, curtam, compartilhem esse conteúdo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E aproveitem de que não deixem de adquirir ou o livro ou o e-book que estão na descrição desse vídeo. Não esqueça de acionar o sininho para as notificações. O que se espera, na verdade, de uma empresa, o que ela deve fazer, né? Então, por que você precisa conhecer o estágio de produção da sua empresa? É para evitar exatamente, quando ela chegar nesse ponto, ela tenha problemas. No ponto 3, ela tenha problemas na execução orçamentária.
Então você precisa planejar, você precisa entender que essa fase do estágio 1 até o estágio 2, ela não vai durar para sempre. E você vai perceber isso exatamente quando, ao chegar no ponto 2, caminhando para 3. Você vai perceber que os clientes estão sempre sendo os mesmos, as compras tendem a ser muito dentro do mesmo ticket médio, e essa passa a ser uma nova realidade da empresa. Aqui eu estou falando dentro de um cenário de um bairro, o bairro é fechado, então você tem um limitador geográfico ali. Isso é um caso. Para resolver esses problemas de limitador geográfico, você precisa, na verdade, e precisa inclusive pensar no seu planejamento, primeiro, uma previsão que isso possa acontecer. Segundo, pensar na abertura de uma nova unidade. Correto? E para que isso seja feito, é necessário pensar no longo prazo, o que significa dizer que se eu tenho receitas extraordinárias no início, eu preciso fazer reservas para uma possível expansão, para a possibilidade de abrir uma unidade nova. Enfim, você vai precisar fazer alguma coisa. Enfim, não permitir que você chegue no estágio 3 sem um plano. Ah, só o planejamento? Não. Planejamento é só um papel escrito. É necessário também a gestão estratégica. Você precisa ter uma equipe muito bem alinhada com você para que você possa superar esse momento. No próximo vídeo vamos falar das 10 dúvidas que o empreendedor não pode ter. Agradeço, um abraço.